Olá pessoal, a gente decidiu gravar esse vídeo aqui para compartilhar um momento difícil da nossa vida aí que a gente passou recentemente, né? Então, conforme os familiares, os amigos, as pessoas mais próximas principalmente perguntam, né? E para não gerar muitas dúvidas e o pessoal também saber o que aconteceu, a gente resolveu gravar esse vídeo aí para estar explicando, né, os detalhes aí do que a gente passou por esses últimos dias, né? O que acontece? A gente teve um momento muito feliz na nossa vida nos últimos dias, onde a gente descobriu a segunda gravidez da Pamela, né? Onde a gente, quem não conhece muito a nossa história, a gente já tem um filho de 9 anos, né? Uma bênção, né, que a gente tem na nossa vida, a gente é muito feliz com ele. E veio, né, a segunda gestação, através aí de uma média de 20 dias atrás aí que a gente descobriu. E foi um momento aí para nós aí de bastante importância, onde muda toda a nossa vida, né? A partir do momento que a gente descobre, né, como pais, que está vindo, né, um novo filho, né, mais especial aí no sentido de todo um preparo, toda uma mudança que acontece ao longo desse tempo aí, a gente em espera, né, a gente já tinha planos para ter o segundo filho. Então, vem um momento único ali, né? Aquela emoção, aquela felicidade em descoberta aí de ser pais novamente aí do segundo filho. E a partir desse momento aí, né? A partir do momento que a gente descobre, né, que o teste foi confirmado, foi feito o teste de farmácia, foram feitos 2 testes, deram positivos, e depois foi feito o beta-HCG, que é o exame de sangue, também confirmado. E diante disso, ok, né? Então, gravidez positiva, confirmado, aquele momento muito feliz, a gente já começa a gerar umas expectativas para o futuro, começa até planejar, né, pequenas coisas aí para o futuro, começa a se imaginar como é que vai ser dali para frente, né? Então, todo pai e mãe que passou por essa etapa sabe como que muda as coisas a partir do momento que você descobre, né, uma gravidez, seja a primeira, segunda ou terceira vez, né, que segundo, primeiro filho independente, você já é um momento único, né? Então, diante disso, a gente ficou muito feliz ali, muito grato, né, por ter tido esse momento, essa oportunidade novamente. Porém, o que acontece? Diante disso, a gente buscou daí marcar, né, o pré-natal ali para a gente poder acompanhar aí para frente como é que estaria essa início de gestação, né? A gente marcou o pré-natal, porém caiu bem na época do feriado ali de carnaval, onde levou-se alguns dias, demorou uma semana e pouco, né, para começar fazer o pré-natal. E até o momento, tudo certo, né, tudo normal. A Pamela vai falar um pouquinho, mas ela estava com sintomas normais ali inicialmente, né, bem no começo. E a gente aguardou, então, para a gente começar a fazer esse pré-natal, né, para começar a conhecer como é que estava o processo inicial da gravidez. Sim, antes disso também eu comecei a sentir já umas dores embaixo na barriga, assim, que tem mulheres que falam que é no pé da barriga, e umas cólicas, mas até então tava de leve, assim, não era nada, assim, apavorante. A gente até pesquisou e tava, assim, que eram sintomas normais, que geralmente bem no início da gestação começa essas dores, mas não é tão intenso, não pode ter sangramento, né? A gente até foi na maternidade, né, também, bem ali no começo, como o Leandro comentou com vocês. O pré-natal demorou um pouquinho mais por causa do feriado. Então, como a gente estava falando, né, não pode ter sangramento, porque se tiver um sinal de alerta, né? Até então, se for um pouquinho também, a gente pesquisou, os médicos também falando que é normal, mas não pode ser nada muito intenso. Então, a gente foi na maternidade, chegando lá, né, a médica fez o exame, também estava tudo bem, estava tudo certo. E continuei normal, só que tava ainda assim, eu já sentia dor, mas até então a gente tava pensando que era normal. E depois a gente retornamos, né, de viagem, a gente tava viajando e chegando aqui também essas dores continuaram. Aí começou a dor nas costas, começou a dor de cabeça também. E daí de manhã a gente reparou que tinha um sangramento, né, a gente já ficou preocupado, mas até então tava sob controle. E daí a gente pegou, conversou, que a gente achou melhor já para não esperar só no dia do pré-natal, né? Que no caso ficava para sexta-feira. A gente pegou, foi na quarta? Isso. Fomos na quarta, né? Na quarta-feira a gente foi. Aí chegando lá, né? Pode explicar um pouquinho melhor. Chegando lá a gente foi atendido, muito bem atendido, né? Já no hospital
e Maternidade. Os amores, as pessoas E isso, atenderam muito bem a gente lá, né? Fizeram a triagem primeiramente ali e aí encaminharam a gente já diretamente lá pro atendimento no consultório, já com a ginecologista de plantão. E naquele momento ali, né, a gente passou todos, né, os sintomas, né? Relatamos todo o histórico, que a gente estava sem saber nada ainda por conta do feriado, o pré-natal não tinha começado nada ainda. Então a gente não tinha informações de fato de como que estava, até porque não tinha sido uma ultrassom antecipada, nada disso, né? Tava para sexta-feira, né? E até tirei uma foto assim para mostrar para a médica, né, como que tava. Até na foto ela olhou e disse: "Não, então tá tudo normal, né? Mas vamos ali e vamos fazer o exame, né?" Isso, e a gente comentou com a médica, esse sangramento assustou, né? Porque se tivesse tudo normal, a gente ia aguardar o pré-natal, que já estava inclusive até marcado para começar. E não poderia ter esse sangramento, no caso, ali inicialmente. Então, se não tivesse, a gente começaria o pré-natal e daí lá na frente a gente ia descobrir como é que estava a gestação realmente, né? E como isso foi interrompido pelo sangramento, a gente procurou a maternidade lá e se dirigiu diretamente. E aí no atendimento médico, a médica fez, né, os primeiros... examinou a Pamela com calma, né? Fez as primeiras análises lá, de acordo com o histórico, para identificar como é que estava o útero, analisar como é que estava todo o processo ali, né, inicial do útero ali quanto à gravidez, e realmente naquele momento ali ela já conseguiu observar que não estava como o esperado, né? O que acontece? Nesse momento ali ela fazendo, né, os exames, examinando, não precisou-se nem de uma ultrassom, né? Foi uma perda espontânea que ocorreu ali naquele momento. Então, ali mesmo, né, o corpo já identificou, né, na hora, como já estava com aquele sangramento em andamento, ela já acabou perdendo ali mesmo a gestação, infelizmente, né? O que aconteceu, vou explicar agora um pouquinho em detalhes, né, depois com a doutora explicando e a gente procurando se informar melhor, foi uma gravidez anembrionária, que é uma gravidez que ela começa normal, né, uma gravidez tradicional, normal. Tudo os sintomas, tudo, né, igual, tudo certinho, normal inicialmente, né, só que chega num momento em que a gravidez, ela não desenvolve por conta de que só tem um saquinho gestacional lá formado dentro do útero e o embrião não se desenvolve. Então, onde não existe a presença do embrião lá dentro e muito menos em desenvolvimento. Então, essa gravidez ela não evolui. E aí, diante disso, tem duas etapas. Ou o corpo já identifica isso e já faz por conta própria, né, a eliminação, que foi o caso da Pamela, que graças a Deus, né, foi da melhor maneira possível, apesar do que aconteceu, né, que isso evita todo um processo mais complicado depois. E a segunda hipótese é ter que fazer um processo de curetagem, um processo já mais burocrático, trabalhoso ali realmente, por parte de sofrimento físico, né, onde a pessoa tem que ficar internada, fazer toda uma curetagem, todo um processo ali hospitalar, porque realmente precisa remover, né, realmente o que ficou ali, e é uma dificuldade muito maior depois para se recuperar, leva-se mais tempo. E no caso dela foi algo mais natural, o corpo mesmo identificou, né, essa gravidez embrionária e automaticamente, através desse sangramento, ele já eliminou ali. Então isso a gente questionou, mas o porquê disso? Por que isso acontece? Todos os médicos explicaram que é um fator genético, não existe uma resposta exata para isso, mas existe uma série de fatores que podem ocasionar no primeiro momento ali, né, de fecundação, né, do espermatozoide, todo o começo ali, onde passa pelas trompas, depois passa pela infiltração, onde ele vai ter a parede do útero, onde ele vai se infiltrar, e diante disso, nesse período, ocorre uma falha genética, né? Então, o que os médicos aconselharam a gente a fazer, né, desde que a gente deseje, né, a próxima gestação, a gente fazer logicamente um tratamento e um acompanhamento antes, né? Essa foi a recomendação. Então, a partir daquele momento ali foi um momento bem dolorido para nós, para a Pamela principalmente no sentido de dor física, né, desconforto físico, que foi bem complicado, e também para nós abalou, né, emocionalmente, aí uma coisa que é bem complicado, que a gente
né, percebe que, de acordo com o que a médica falou, isso é muito comum, né? Não é uma coisa normal de se acontecer, mas é uma coisa muito comum e que é muito doloroso. Então a gente analisa e sabe que hoje a perca, independente se ela é com um mês, uma semana, se é com 4, 5, 6 meses de gestação, ela é uma perca, né? E não tem como a gente, né, discriminar começo e meio e fim, mas é uma perca muito dolorida. Ou se culpar por isso também, como a médica falou. Exatamente, pra gente, né? O que eu podia ter feito, ou né, foi alguma coisa que a gente fez. Não, como ela falou, pode estar tudo bem com os dois, né? É uma coisa que só Deus para explicar. Neles também não tem explicação, que é uma coisa natural, digamos assim, que é mais comum, né? Que a gente imagina. E o que ela recomenda é esperar, né? Passar esse tempo e tal de recuperação do corpo da mulher, do útero voltar normal, para depois, numa próxima gestação, mas ela orienta para tomar os cuidados antes, que você puder tomar de vitamina, mudar a alimentação, os dois também fazer exames, né? Que é muito importante também. E ter os cuidados, que é o que ela recomendou pra gente, né? Exatamente. Então, o que a gente pensa, né, diante de tudo isso, né? A gente sabe que a gente tem muita fé, Deus tem um propósito para todas as coisas, né? Então, esse momento aí, ele tinha que ser marcado de alguma forma na nossa vida aí, né? Como família, como casal, como esse período aí que a gente, né, teve, né, de passar por esse processo aí. Então não é fácil, né, é bem doloroso, abala psicologicamente, a gente passa por mil e uma coisa, né, de reflexão, né, na vida. Então a gente sabe que é bem difícil, né? Porque a gente faz planos, a gente imagina diversas coisas, como eu falei no começo do vídeo ali, e nem tudo é como a gente espera, né? Até meu pai, meu sogro, minha sogra, minha mãe comentou, né? Às vezes a gente faz um plano, Deus tem outros planos para nós. A gente tendo fé, a gente sabe que as coisas sempre vão cooperar, né? Para o bem daqueles que amam a Deus, como está escrito. Então a gente precisa ter fé, confiança, né, nesse momento aí, para a gente entender os planos de Deus, que muitas vezes, né, a nossa vontade não está igual à vontade de Deus para nós. Então a gente precisa entender isso e ter muita fé, porque aceitar porque é difícil, né? Hoje a gente não entende, mas amanhã a gente entende, né? E o nosso filho também, ele ficou bem triste também, mas super entendeu, compreendeu ele com a gente, deu força, abraçou a gente, também chorou para ele, também foi um processo, né? Ele estava também bem feliz, mas a gente conversou bem com ele e ele também foi super compreensivo, super cuidadoso também, desde, né, amor, quando ele já ficou sabendo que eu tava grávida, ele já agradava a barriga e já conversava e já fazendo planos também, né, mas ele super compreendeu também. Sim, ele foi sempre muito compreensivo, né? E estava sempre ali para o que desse e viesse, sempre acompanhando todos os processos, né, então ele sentiu como nós sentimos, mas sempre com uma mentalidade desde muito novo, já muito aberta, bem desenvolvido, né? Ele tem uma inteligência muito aguçada, então a gente percebe que isso ajudou muito essa compreensão por parte dele, sendo uma criança, já acompanhar uma etapa difícil aí que a gente passou, né? E a gente vai então, né, em frente, vida que segue, a gente vai ter um preparo para o futuro, a gente tem, né, novos sonhos, novos objetivos aí para o futuro, mas fica uma experiência que a gente passou, apesar de não muito boa, mas como a gente comentou que Deus sabe de todas as coisas, né, e a gente vai buscar, né, cuidar melhor da saúde, fazer a nossa parte, principalmente, em todos os sentidos ali, para ir um momento aí futuro que a gente desejar e a gente, né, buscar ter um resultado bem bacana, bem legal aí lá no futuro, e entregamos nas mãos de Deus, que Ele que sabe de todas as coisas. Então é isso, pessoal, era só para passar para vocês aí esse momento aí que a gente passou, compartilhar, esclarecer melhor, porque muitos amigos, familiares perguntam, o pessoal não entende muito na correria do dia a dia, né? Como pra gente também era muito novo, difícil, a gente também, né, quer ajudar outras pessoas também. Pra gente não sabia, né, como é que funcionava, agora a gente já sabe. E também para ajudar vocês também. Exatamente, esclarecer melhor, porque pouca gente conhece, né? Sabe que houve uma perca, mas qual o motivo? Existem diversos motivos que ocorre uma perca, né, nesse período, principalmente no início e fim, né? São os momentos de maior risco de perda gestacional. Então a gente sabe que é bem complicadinho essa questão aí de entendimento, e às vezes, né, a pessoa pensa que foi uma coisa e foi outra. Então a gente fez esse vídeo aqui para estar alertando, explicando o que aconteceu realmente e mostrando para vocês, né,
ocorreu nesse período aí que a gente passou. Tá certo, pessoal? Obrigado, atenção de todos vocês. Obrigada.